Coloque-se de pé, por favor. Eu gostaria de ler a palavra de Deus e pregar sobre ela. Nós estamos no mês quadrangular. Eu vou ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Aí no seu lugar, tem um folder como este aqui, que estamos desde o início do mês entregando. Está na cadeira ou está à frente do seu banco. Aqui tem os símbolos da igreja. Por que igreja quadrangular? Alguém pode ter perguntado para você, por que a sua igreja chama quadrangular? E você está aqui a explicação. Eu vou falar hoje da quarta doutrina. Já pregamos no primeiro domingo, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo. No segundo domingo, no terceiro, Jesus cura. E hoje vou falar da quarta doutrina, a única que ainda não vivemos. Você já viveu salvação, batismo no Espírito Santo e cura. Mas esta doutrina que nós vamos pregar hoje, que está na Bíblia, é a segunda vinda de Cristo. Ninguém ainda viveu esta experiência, não é? Jesus pode voltar quando Ele nos chama para a glória, ou Jesus pode voltar no arrebatamento da igreja. Por isso, eu gostaria que você usasse agora, leve para casa, guarde. Aqui tem um breve histórico da Igreja Quadrangular do Parque São Bento, como ela chegou aqui, e também no Brasil, há 74 anos. Foi feito para você, e é um presente para você levar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Leia junto comigo, para que a gente tenha essa referência do que vamos falar hoje. Irmãos, Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, ou seja, que desconheçam. Ignorante não é palavrão, é alguém que não conhece, é alguém que ignora. Quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com Ele aqueles que nele dormirão. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Porque depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Portanto, consolem-se uns aos outros com esta palavra. Diga graças a Deus. Diga, fala comigo, Senhor, pela tua palavra. Diga, eu preciso e quero ouvir a tua voz nesta noite. Amém. Tome o seu assento e depois de sentado confortavelmente, por favor, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Este é um assunto, irmãos, que é profundo na nossa vida espiritual. A Bíblia diz: cresça na graça e no conhecimento. Graça são os dons, graça é orar, graça é buscar mais de Deus. E a igreja, ela precisa ter este movimento de graça. Graça é favor imerecido, são os milagres. Graça, irmãos, é tudo aquilo que nos motiva. Graça é tudo aquilo que nos alegra, tudo aquilo que nos joga para cima, para frente. Mas a Bíblia diz também: cresça no conhecimento. Conhecimento é profundidade. Crente que só tem graça, ele fica correndo atrás de movimento. Eu vou sair daqui porque lá tem um apóstolo, porque eu vou sair de lá porque lá tem um profeta, eu vou sair daqui porque lá tem um adivinho, eu vou sair lá porque... Ele fica correndo atrás da graça. A graça, ela existe, ela está aqui também, são os dons, e nós cremos e manifestamos a graça do Senhor. Então a graça sem conhecimento, o crente não tem raiz, é uma planta que não tem raiz. Quando vem a luta, quando vem a prova, ele se desvia, ele cai. Conhecimento sem graça humaniza. Há pessoas que eles sabem muito, sabem mais Bíblia até do que a gente,
mas eles não têm a graça de Deus. Então eles ficam humanizados. Eles querem explicar cada milagre. Eles querem teorizar sobre tudo. Então a Bíblia diz que a nossa vida é um trilho. Eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Imagina aquela criança. Criança é engraçadinha, não é, irmãos? Criança, você olha, qualquer coisinha que a criança faz, ai que lindo. Ela está com graça. Mas imagine se essa criança não tem crescimento. Se passam os anos e ela continua uma criança. Se os atos dela continuam de criança, o que acontece? Algo está errado. Por isso a criança também tem que ter graça, mas ela tem que crescer no conhecimento. Você está na casa de Deus. Você está ouvindo sobre doutrinas da palavra de Deus. E ainda que venham as lutas, ainda que cheguem dias em que você não sinta o arrepio, que você não veja o anjo, mas você sabe que Deus está com você. Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, haverá dias em que a graça não será tão grande, mas o alicerce. Você não é uma planta de raízes curtas. Você é uma planta plantada junto a ribeiros de água. E você dará o fruto na estação própria. E tudo que você fizer, diz a palavra, prosperará. Posso ouvir um amém a isso, queridos? Nós pregamos sobre Jesus salva, morreu na cruz para nos salvar. Jesus batiza no Espírito Santo, Ele enviou o Espírito Santo. Jesus cura, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E a quarta doutrina quadrangular é a volta de Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia, que nós cremos como a palavra de Deus, ela cita mais de 300 vezes no Novo Testamento que Jesus voltará. Mais de 300 vezes é citado, 318 vezes. Na Bíblia toda são mais de 2.500 referências à vinda de Jesus. A Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé. Quando Noé, irmãos, recebeu de Deus uma incumbência de fazer uma arca, todos conhecem a história. Deus olhou para a terra e viu o pecado. Deus olhou para a terra e viu coisas terríveis. Deus disse: eu vou destruir a terra, eu vou destruir o homem. Eu me arrependo de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Olha, para Deus se arrepender, tem que estar terrível a coisa. Eu estou falando de milhares de anos antes de Cristo. Deus falou: eu vou destruir o ser humano. Mas quando Ele está passeando pela terra, Ele vê uma família que está conectada com Ele, é a família de Noé. Por causa de Noé, Deus não destruiu o gênero humano. Oh, irmãos, vamos agradecer a Deus pela vida de Noé. Obrigado, Noé. Senão a gente nem existiria. Deus fala: Noé, você vai construir uma arca, um barco. Eu vou te dar medida, e eu vou enviar para dentro deste barco os animais. E cada animal com seu par, macho e fêmea, vai ser preservado. E a partir de você, Noé, eu vou começar uma nova geração. E assim Deus fez. Jesus, quando está comparando a volta dele, ele diz: vai ser como nos dias de Noé. Queridos, olha que não havia chuva na época de Noé. Nunca tinha havido chuva. O sol, o orvalho subia e descia como uma névoa, mas não havia chuva. E Noé está pregando por mais de 100 anos: Deus vai mandar chuva. E fazendo um barco: Deus vai mandar chuva. Deus vai acabar com este mundo por chuva. Noé era tido como um doido, como um louco. Se nós hoje estamos falando aqui que Jesus vai voltar para nos levar, tem muita gente que não crê, que vai dizer: vocês estão doidos. O negócio é viver, é curtir. O negócio é ter uma vida boa, porque tudo se resume nisso. Por isso Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Eles se casavam, se davam em casamento, eles bebiam, eles comiam, mas não estavam preocupados com a vida espiritual. Até o dia que Noé entrou na arca, até o dia que os animais começaram a vir. E talvez alguns viram aqueles sinais: oh, puxa vida, está vindo casal de elefante, está vindo casal de pato, está vindo, olha quantos bichos estão vindo. Mas eles nem assim acreditaram que haveria um dilúvio. Eles estavam cada um cuidando da sua vida. E é esta geração que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente fala de Jesus, para muita gente fala: quando eu for mais velho, quando eu estiver no fim da vida. Como é que a gente fala isso? A Bíblia diz, Jesus diz: como foi nos dias de Noé,
assim acontecerá na volta do Filho do Homem. Nós acabamos de ler aqui uma referência a este dia. O apóstolo Paulo está aconselhando os irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Eu não quero, irmãos, versículo 13, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo, para não falar dos que morreram, ele usa o termo dormir. Eles estavam preocupados porque eles pregavam que Jesus ia voltar. Jesus disse que ia voltar, e eles estavam preocupados porque tinha irmãos que estavam morrendo, esperando, né? Chegou uma certa idade, o irmão morreu, puxa vida, eles estavam esperando Jesus voltar. Eles acreditavam que Jesus ia voltar naquela geração, então eles estavam preocupados. Puxa, morreu sem ver a volta de Jesus, nós que estamos aqui vamos ver. E Paulo então fala: não sejam ignorantes, não desconheçam daqueles que dormem. Pode projetar o versículo enquanto eu estou lendo também, para os irmãos acompanhar. 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que você não entristeça, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Quando alguém morre em Jesus, morre firme com Jesus, morre na esperança, Deus os tornará a trazer com eles. Deus ressuscitará. Quando Jesus voltar, haverá uma ressurreição. E ele continua dizendo, posso ouvir mais um glória a Deus além do irmão? Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos. Eles tinham tanta convicção da volta de Jesus, que eles pregavam o evangelho para Jesus voltar, ainda na geração deles. Eles diziam: Jesus vai voltar, vamos pregar. Nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os vivos não vão ser arrebatados antes dos mortos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com barulho e com voz de arcanjo, e uma trombeta vai soar, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Minha mãe foi uma serva de Deus, poderosa, já partiu para o Senhor, morreu em Cristo, exemplo, firme. Ela vai ressuscitar primeiro. Olha o que vai acontecer: a trombeta virá do céu, nós os vivos estamos aqui, e os mortos estão, né? A gente costuma dizer, num outro nível, eles ressuscitarão, e junto com os vivos, eles serão arrebatados para o céu. É o que diz a palavra. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Eles estavam precisando consolar uns aos outros, portanto consolem uns aos outros com esta palavra. 1 Coríntios 15, 51 e 52, a Bíblia diz: os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos transformados. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento. Quanto tempo vai durar a volta de Cristo? Um abrir e fechar de olhos. Pisca rápido. Esse é o tempo que vai durar a volta de Jesus. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta que vai soar, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, não num corpo corruptível, mas num corpo incorruptível e transformados. A Bíblia diz que o mar dará seus mortos, a terra dará seus mortos, o fogo dará os seus mortos, que morreram em Cristo. E nós, se Ele voltar na nossa geração, nós seremos transformados. E eu espero que Jesus volte nesta geração. Eu espero, os sinais estão acontecendo. A volta de Jesus é iminente. Os sinais estão acontecendo. E nós esperamos que nesta geração a gente seja a geração que vai ver Jesus nos ares. Não apenas ver Jesus nos ares, a geração que vai ser arrebatada para se encontrar com Jesus nos ares. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. De vez em quando aparecem falsos profetas marcando a data da volta de Cristo.
Hoje em dia está diminuindo, mas já teve muitos. Jesus, na virada do século, né, tinham líderes religiosos que marcaram data para Jesus voltar. Teve um que ficou famoso, né, chamado Jim Jones. Ele levou milhares de pessoas para as Guianas francesas, criou lá um acampamento. Pessoas foram iludidas, milhares de pessoas foram na ilusão de que aquele líder tinha marcado a data da volta de Jesus. Era só ter escutado o pastor Jefferson e lido a Bíblia. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o Pai. Então, se você um dia ouvir alguém profetizando a data da volta de Jesus, pode sair dali, porque é falso. Só Deus, Jesus falou essas palavras. E ainda bem, né? E se a gente soubesse o dia e a hora, aí quando faltar 5 minutos, é igual Noé. Ninguém sabia o dia que ia começar a chuva, mas eles começaram a ver os sinais, os pássaros. Talvez o céu ficou carregado, e de repente a porta se fecha. Quando chega o dia do dilúvio, a porta da arca se fecha. Noé tentou, meu Deus, imagine Noé vendo os amigos dele lá fora e a chuva começando. Imagine Noé vendo os vizinhos. Noé, abre essa porta, deixa a gente entrar. Mas Deus selou a porta por fora, diz a Bíblia. Noé já não tinha mais autoridade para abrir a porta. Eu estou aqui hoje como Noé. Estamos construindo uma arca, estamos entrando nesta arca. O dilúvio vai vir, Jesus vai voltar, mas chegará o dia que essa porta se feche, e eu não conseguirei abrir. Ninguém conseguirá abrir, porque esse dia que ninguém sabe é o dia em que a trombeta soará. Pode ser hoje, pode ser até o final do culto, pode ser amanhã. Eu estava evangelizando uma mãe e uma filha, um dia falando sobre a volta de Jesus. Haverá uma trombeta, o céu vai escurecer. De repente a gente se afastou um pouco, e a filha se perdeu ali na escola, filha já adulta, né? E o céu estava naquele dia escuro, e ela não achava a gente dentro daquela escola, tinha muita gente. E ela disse: meu Deus, Jesus voltou e eu fiquei. O pastor foi arrebatado, minha mãe foi arrebatada e eu fiquei. E ela começou a chorar, né? Ai, Deus, tem misericórdia de mim. A gente estava falando sobre esse assunto, e aí a gente chegou: o que foi que aconteceu? Pensei que Jesus tinha voltado. A Bíblia diz que será um dia maravilhoso para quem for arrebatado. Então vai ser maravilhoso para nós, mas será um dia terrível para aqueles que ficarem. Será um dia de choro, de ranger de dente. Se isso acontecer durante esse tempo, e nós formos arrebatados, daqui meia hora vai começar a vir gente atrás de você, e vai achar só a sua bolsa, porque a bolsa não vai subir não. A bolsa Louis Vuitton não vai subir não, viu? A bolsa da Hermès não vai subir, tá? Essa bolsa top sua vai ficar. Esse celular de última geração, ele vai estar tocando aqui, e vão vir pessoas, vão dizer: cadê o pastor? Cadê a igreja? Nós já estaremos nas nuvens com Jesus. Os instrumentos vão estar abandonados, mas quem ficar saberá que houve um arrebatamento da igreja. O que segura o diabo hoje, irmãos, de agir na terra, é a igreja, é o Espírito Santo que está aqui. O diabo, se ele pudesse, ele matava todo mundo, ele acabava com você, com a tua família. Mas a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Ele não tem autoridade para tocar na tua vida. Ele não tem autoridade para tocar, porque o sangue de Jesus te cobre. Mas no arrebatamento, o Espírito Santo sai com a igreja. A noiva, a igreja, vai se encontrar com o noivo, que é Jesus. Haverá um casamento, aleluia. Temos que nos preparar para o casamento. Você imaginou no casamento? Eu faço muito casamento. Já imaginou todo mundo esperando o noivo arrumadinho, a banda tudo preparado, e de repente entra a noiva descabelada, vestido rasgado, sujo, sem sandália, o buquê, as flores estão tudo murcho. Não. A analogia
do casamento quem faz é a Bíblia. Nós somos a noiva. Você é a noiva de Cristo, eu sou. E o noivo está vindo nos buscar. Aleluia. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que abandonar situações que não condizem com a minha salvação. Eu não posso estar aqui como noiva de Cristo fazendo algo que eu não deva. Eu não posso estar aqui como noiva de Cristo e fora daqui eu sou uma pessoa que não me preparo para o que Deus tem na minha vida. Não! Hoje falo da volta de Cristo, mas eu falo de preparar para a volta de Cristo. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas os sinais estão aí. Um dos sinais dos apóstolos e dos profetas era a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém, durante muitos anos o povo de Israel esteve disperso pelo mundo. Todos achavam que eles não iam mais viver uma nação. Eles eram uma nação apátria. Eles tinham gente por todo mundo, ainda tem, mas eles não tinham pátria. A pátria deles estava ocupada por outras nações. Em 1947, a ONU, a Organização das Nações Unidas, presidida por um brasileiro naquela sessão, Oswaldo Aranha, declara que Israel é novamente uma nação. E de 1947 para cá, não faz tanto tempo. A guerra terminou em 1945. Os judeus voltaram para a sua terra. E hoje é uma nação poderosa. Uma nação poderosa. Eles estão cercados por inimigos que querem destruí-los. Todas as nações em volta de Israel querem destruí-los, não creem em Deus. Mandam bombas. Mas ali está uma nação onde Deus coloca a mão. Porque Israel é termômetro do fim do tempo. Israel é termômetro da volta de Cristo. E muitas das profecias, eu não vou detalhá-las agora, que a palavra fala da volta de Cristo, já estão acontecendo. Por isso eu creio, irmãos, que nós somos a geração que vai ouvir a trombeta soar. E se para você isso parece uma história fantasiosa, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. E eu tenho visto milagres, eu tenho visto acontecimentos, eu tenho visto transformações. E eu creio na volta de Jesus. E esta igreja crê na volta do Senhor Jesus. Eu creio. Como nos preparar para essa volta, pastor? Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vigiar quer dizer observar, prestar atenção no que está acontecendo. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Deus não está preocupado com o meu corpo, é só com o meu espírito. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuida do corpo, cuida da alma. A alma são sentimentos, a alma são emoções. Cuida das tuas emoções, cuida do teu coração, cuida dos sentimentos, cuida do que entra. A fé vem pelo ouvir, diga, a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço milagres como esse que nós temos, a minha fé vai sendo ativada. Mas quando eu ouço coisas contrárias, a minha fé vai perdendo. E o diabo tem semeado tantas coisas para perder a fé. Fala mal de igreja, fala mal de pastor, fala mal da palavra, fala mal de Jesus. E tem tanta gente perdendo a fé. Cuida das tuas emoções, cuida do teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo vai virar pó, mas até virar pó, cuida bem dele. Cuida, porque ele é templo do Espírito Santo. Pastor, morreu porque estava na hora. Tem gente que morre antes da hora. Tem gente que não se cuida, tem gente que não faz talvez os seus exames. Tem gente que poderia estar vivo, mas não cuidou do corpo. Conserve o seu corpo, a sua alma e o seu espírito plenamente irrepreensível na vinda do Senhor. O que é ser irrepreensível? É guardar o corpo, a alma, o espírito do pecado. Lucas 21:34-36. Leia comigo. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e tenham sobre vós de improviso aquele dia.
Ah, meu Deus, Jesus voltou. Improvisa. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. E o versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos ou havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esta é uma doutrina que você precisa ter fé para acreditar. A cura a gente pode viver, o Espírito Santo nos batiza, e a salvação a gente está olhando, mas a doutrina da volta de Jesus, eu tenho que ter muita fé. A nossa fundadora dizia assim: eu vivo e trabalho como se Jesus voltasse daqui 1000 anos. Alguém já perguntou: pastor, se o senhor acredita na volta de Jesus que vai voltar, por que está construindo uma igreja como essa? Grande, tem outra dobro dessa aqui sendo construída, tem toda essa estrutura. A fundadora da nossa igreja, a irmã Aimee Macpherson, ela dizia: eu trabalho como se ele voltasse daqui 1000 anos, mas eu vivo como se ele voltasse hoje. Eu vou trabalhar. Se Jesus voltar, ele vai me achar trabalhando no reino, porque pode ser esta geração, eu creio. Que bom, irmãos, se Jesus voltar e nos encontrar firmes. Oh, irmão, já passou, a gente viveu a vida às vezes de fé na igreja, servindo a Deus, e de repente desviar, voltar para o mundo. Jesus voltar, Ele pode voltar nos chamando. Podemos ser recolhidos, podemos dormir, como diz Paulo, ou eu posso ouvir o som da trombeta. Eu quero estar preparado para o dia que Ele me chamar, para o dia que Ele levar a igreja, aleluia. Como pastor dessa igreja, eu prego você com muita humildade, porque eu também luto contra situações na minha vida. Eu luto. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está toda hora diante de mim. É uma luta constante. O corpo luta contra o espírito. Tem coisa que o espírito quer fazer, mas o corpo não quer. Vamos marcar um jejum. Aí o seu corpo vai falar: para com esse negócio de jejum, vamos comer. É uma luta diária. Eu marco oração 3 da manhã, eu faço um voto com Deus e digo: Senhor, todo dia 3 da manhã eu vou me levantar, vou lavar o rosto, vou dobrar o joelho no meu quarto e vou orar. Nossa, quando chega 3 horas da manhã, o corpo fala: para com isso, ora deitado mesmo. Para que orar? Para que ajoelhar? Você está vindo na igreja, teu corpo, né? Viu? Para, fica assistindo o Corinthians aí. A gente vai ganhar do Cruzeiro hoje, para. A tua alma, a Bíblia diz que a minha alma tem sede de Deus. O que nos aproxima é essa alma. E essa luta contra o corpo vai ser a vida toda. Não pensa você que, porque isso aqui é carne, e a carne que é coisa da carne. Qual é a obra da carne? Glutonaria, bebedice, fofoca. Isso é obra da carne. Mas o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5:22, se não me falha a memória. O fruto do Espírito. O que o teu Espírito quer? Amor, paz, alegria, paciência, ser uma pessoa amável, bondade, fidelidade. O que mais? Mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. Você pode até não ter os dons do Espírito, cura, revelação. É muito bom ter os dons, tá? É para edificação da igreja. Mas se você tiver o fruto do Espírito, você vai morar no céu com Jesus. Nós vamos morar no céu. E encerrando, irmãos, lá em Apocalipse fala da cidade santa que nós vamos morar no céu. Você quer morar nessa cidade? Aleluia. A Bíblia fala que essa cidade, a Bíblia dá a medida dessa cidade, a altura, largura e profundidade dessa cidade. E olha que coisa interessante o que diz a palavra em Apocalipse. A cidade é quadrangular. Ela é quadrada. Então, se você não for quadrangular aqui, quando chegar no céu você vai ser quadrangular. Até aqueles que não gostam da quadrangular, no céu vai morar na cidade quadrangular. Que bom que nós já somos quadrangular, já estamos na cidade quadrangular. E é só transferir o domicílio daqui para a terra santa que Deus vai nos levar, aleluia. Coloque-se de pé no teu lugar, por gentileza. Esta é uma palavra de alerta, irmãos. Esta é uma palavra de alicerce.
Poxa, pastor, achei que hoje o senhor ia plantar 3 piruetas, ia revelar, Não, a palavra hoje é para você se alicerçar. Fica firme. Está passando por lutas, fica firme. Haverá dias de bênção na tua vida, haverá dias de luta, mas haverá dias de glória. Fica firme. Está passando por um momento difícil na vida pessoal, financeira, familiar. Isso vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus diz que Ele voltará, para que onde Ele esteja, nós estejamos juntos com Ele. Aleluia. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, obrigado pela palavra. Diga: Espírito Santo, que eu possa me preparar cada dia, cada oportunidade, para um dia, Pai, viver o arrebatamento. Diga: Senhor, eu quero morar no céu. Diga: eu quero morar na cidade santa. Diga: eu quero ouvir a trombeta tocar e o meu Jesus me arrebatar, me tirar, para me encontrar com Ele nas nuvens e para morar eternamente na cidade santa. Diga: onde não haverá choro, doença, maldição. Diga: não haverá tristeza, porque ali Jesus enxugará toda lágrima dos meus olhos. Diga: Pai, me dá fortaleza, firma os meus passos. Diga: Senhor Jesus, que eu não me desvie deste caminho, desta fé. Diga: que eu e minha casa possamos servir ao Senhor. Diga: que eu e minha família estejamos juntos. Diga: eu não quero que ninguém da minha casa, dos meus amigos, se percam, mas que todos estejamos, Pai, juntos na tua vinda, preparados para ser arrebatados. Diga a palavra que eu quero ouvir: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Eu quero orar por você agora. Pai, que esta palavra encontre lugar em cada coração. Talvez alguém, ó Deus, que está em dúvida da sua salvação. Talvez alguém que está afastado dos teus caminhos, e hoje ouve uma palavra de alerta, como foi nos dias de Noé. Ninguém estava preocupado com a arca, com a chuva, com o dilúvio, até o dia que Noé entrou na arca, até o dia que a porta foi selada por fora, e eles começaram a ver que havia o risco iminente, e eles morreram. Assim vivemos dias de hoje, Pai. Pessoas despertas, pessoas que estão, ó Deus, dormindo na fé, pessoas que talvez não estão preocupadas com a salvação. Nós estamos aqui como uma trombeta pregando: o Senhor voltará. Oh Deus, eu quero estar, ó Deus, como pastor, como servo, como ovelha. Eu quero subir no arrebatamento, eu quero estar contigo, Pai. Que os prazeres do mundo fiquem aqui, ó Deus, mas que nós possamos continuar no gozo do nosso Senhor. E tudo aquilo pelo qual lutamos, Pai, a nossa salvação. Lutamos, ó Deus, para que tenhamos paz, felicidade, alegria. Lutamos, ó Deus, para sermos teus filhos. E o Senhor nos chamou, Pai, para sermos resgatados. Por isso, nesta hora, toque em cada coração, que todos possam sentir a alegria do Espírito Santo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Ó Deus, nos lava no teu sangue. Se tem alguém que está afastado dos teus caminhos, hoje possa voltar. Hoje possa ser uma nova escolha, uma volta, um perdão, ó Deus, uma reconciliação, para que não fiquemos neste mundo. Quem ficar aqui, Senhor, o Espírito Santo vai ser retirado. Satanás será livre para agir nesse mundo, hoje é amarrado pela igreja. E será uma grande tribulação. Nós não vamos passar por ela, porque vamos estar com aquele coral celestial, cantando glórias ao Cordeiro. Aleluia.